2025 chegando e com ele uma nova casa para a Betfair aqui no Brasil. A Betfair, patrocinadora oficial do Vasco da Gama, parceira do canal Atenção Vascaínos, anuncia seu novo site. Você tem o acesso através do www.betfair.bet.br para ter todas as informações do melhor para você se divertir. Responsabilidade acima de 18 anos. O QR Code que está aqui na tela leva você para você se cadastrar, para você estar ok, para você estar com todos os seus dados em dia. E no primeiro comentário fixado, você vai lá se divertir, aproveitar todos os jogos, ver todas as promoções, tudo aquilo que a Betfair oferece para você. Tudo aquilo que normalmente oferecia, vai oferecer muito mais a partir de agora. A Betfair, regularizada pelo governo brasileiro, pronta para atender você. Mas lembrando de novo, com responsabilidade, gaste aquilo que você tem e principalmente com mais de 18 anos. É a Betfair, que tem site novo, é patrocinadora do Vasco e também de contrato renovado com o Atenção Vascaínos. Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você por aqui nesse domingo pela manhã, num Faísca Tá On, depois de bola rolando. E olha, torcedor, você não imagina como eu fico feliz em poder gravar o Faísca Tá On depois que a bola rola. Porque eu gosto muito de falar daquilo que aconteceu dentro de campo. E hoje teremos a possibilidade, inclusive, de voltar aqui com a prancheta, que estava aí um bom tempo, quase que no DM, esperando aí que a gente pudesse ter a oportunidade de usá-la. E olha, torcedor, tem algumas coisas bem interessantes do jogo e do trabalho de ontem do técnico Ramon Lima. Vou pedir para você, antes da vinheta, um favor que não custa absolutamente nada. Senta o dedão no like, compartilha essa resenha aqui nas suas redes sociais. Se você vai concordar comigo, se você vai discordar, aí é um segundo plano. Não tem problema nenhum. Deixa o comentário aí embaixo que eu leio absolutamente todos. Mas faça esse favor já na hora da vinheta. Começou a assistir o vídeo, deixa o like para não esquecer lá no final. Depois da vinheta, eu volto falando muito sobre o que foi esse Nova Iguaçu 1, Vasco 1 na tarde de ontem. Pois bem, torcedor vascaíno, ontem o Vasco fez a sua estreia no Campeonato Carioca e acabou empatando com o Nova Iguaçu 1-1. Ontem de manhã, lá no Ave Mais, eu deixei claro que eu não esperava rendimento da equipe do Vasco. E como quase que na totalidade, na tarde de ontem, o jogo não foi bom, seria incoerente da minha parte abrir o microfone aqui hoje e ficar criticando aquilo que aconteceu durante os 90 minutos. Então, torcedor, eu vou trazer mais para uma parte e uma análise tática daquilo que eu vi em campo. O técnico Ramon Lima, basicamente, ele escalou a equipe do Vasco num 4-2-4. Eu até vou colocar a prancheta aqui para trabalhar. Deixa eu enquadrar. Até para enquadrar ela, eu vou deixar ela um pouquinho mais longe. Acredito que vai ficar melhor. Ele fez aqui uma linha com 4 jogadores na defesa, né? Com o Paulinho, o Lincoln, o Luiz Gustavo e o Vitor Luiz. 2 volantes, o Zé Gabriel e o Deluca. Serginho de um lado, por dentro, revezando aqui GB e Bruno Lopes, com o Alegria do outro lado. O que aconteceu a partir da hora que ele montou esse 4-2-4? O Vasco acabou ficando uma equipe de muita velocidade pelos corredores, tanto é verdade que o Paulinho ultrapassava a todo momento pelo lado direito, inclusive foi o cara que fez o gol do Vasco ainda no primeiro tempo, e o Vasco ficou uma equipe de pouca posse, o Vasco circulava pouco, porque nem Deluca, nem Zé Gabriel tem como característica mastigar a bola, ficar com a bola para fazer esse jogo apoiado com esses 4 atacantes. Aí a gente tem o Serginho, que é um atacante de completa correria, o Alegria, pelo lado esquerdo, um atacante de completa correria, e por dentro o GB e o Bruno Lopes brigando o espaço. Então acabou ficando um buraco que o Vasco aproveitou muito pouco no primeiro tempo.
Mas mesmo assim, pelas laterais, o Vasco conseguiu atacar bastante, conseguiu chegar bastante ao gol adversário. O Pablo, por exemplo, goleiro do Vasco, não fez nenhuma defesa no primeiro tempo. O Vasco conseguiu comandar e fazer um primeiro tempo até aceitável diante dos desfalques. O problema, e foi o diagnóstico que o Ramon Lima fez, é que no segundo tempo o Vasco baixou a intensidade, esses 4 jogadores da frente não conseguiam mais tirar da zona de conforto a primeira linha de construção do Nova Iguaçu, e o Nova Iguaçu acabou gostando do jogo, acabou chegando ao empate, apesar de ser um gol de bola parada. Um gol que tanto o goleiro Pablo quanto o Vitor Luiz acabaram errando. Só que aí eu vejo que há uma incoerência do Ramon Lima. E aqui eu estou pontuando algo que ninguém está dizendo que o Ramon Lima não vai ser um bom treinador, que vai ter problema lá na frente, não, pontuando o jogo de ontem. Se ele fez essa leitura que o Vasco teria um problema físico no segundo tempo, ele não poderia fazer as primeiras alterações com quase 20 minutos do segundo tempo, logo depois que o Vasco tomou o gol. Lembrando que o Vasco tomou o gol aos 17 minutos do segundo tempo. Então, essas alterações precisavam ser feitas antes para o Vasco ter um pouco mais de controle, ter um pouco mais de posse. Eu acho que faltou isso no segundo tempo, porque a partir da hora que o Vasco esteve à frente do placar, o Vasco poderia ficar um pouquinho mais com a bola. E faltaram jogadores com essa característica também no elenco. Porque daí, torcedor, é uma questão de planejamento. É jogador que está na Copa São Paulo, é jogador que voltou e se apresentou na última segunda-feira, é jogador que está voltando de contusão. Então também não é uma tarefa fácil para que o elenco possa ter possibilidades todas de você montar uma equipe competitiva já para o primeiro jogo. Teve algo ontem que um membro do canal, o Ronaldo aqui, me chamou a atenção, e ele tem total razão. O planejamento é tão ruim, mas eu não estou dizendo que o planejamento é ruim por culpa do Vasco. O planejamento é ruim por tudo que envolve o calendário do futebol brasileiro. Se a gente parar para pensar, a quinta substituição do Vasco ontem foi um jogador que jogou na sexta, não foi bem na sexta-feira, nos momentos que esteve em campo no jogo do Vasco aí da Copa São Paulo contra a equipe do Nacional, jogou ontem e ainda entrou ontem num posicionamento diferente. Na base do Vasco, ele joga na lateral esquerda. Ontem ele entrou na ponta direita. Então você vê como é difícil você querer cobrar algo dessa equipe para que possa performar. Sem contar que aí é um outro ponto. Os jogadores que já jogaram no Vasco, já têm minutagem com a camisa no profissional do Vasco, que eram jogadores que eram para somar bastante e serem os jogadores diferentes dessa equipe, infelizmente, fizeram uma partida abaixo. Eu gosto muito do Vitor Luiz, acho um jogador útil, fui favorável à sua renovação, mas não fez uma boa partida. Inclusive acabou falhando no gol. E Deluca e Zé Gabriel, infelizmente, é difícil, porque não conseguiram performar. E eu entendo a escalação deles, porque o que o Vasco pensa? Eu vou colocar esses caras para jogar, para ver se aparece um clube interessado, para pelo menos pagar o salário, para o Vasco poder liberar essa folha. Só que não é o que aconteceu. Inclusive, para a partida da próxima quinta-feira contra o Bangu, eu sacaria um desses volantes do Vasco, colocaria o JP, para ver se o Vasco não consegue ficar um pouco mais com a bola. Inclusive, tem que ver a possibilidade de como vai estar Jair, como vai estar o Paulinho, quem sabe meia hora para cada um, 45 minutos para cada um, para aos poucos começar a dar a essa equipe do Vasco um pouco mais de uma cara, de um time de futebol, daquilo que a gente imagina para o decorrer da temporada. O Vasco conseguiu colocar um ponto na tabela, poderia ter colocado 3. Se a gente olhar para o lado, o Botafogo estreou contra o Maricá na mesma situação que o Vasco, também com muita dificuldade, com jogadores sub-20, com jogadores voltando de empréstimo, que foi o caso do Patrick Deluca. Então isso vai ser meio que a tônica desse início de Campeonato Carioca, essa dificuldade de você colocar uma equipe competitiva, uma equipe que você possa performar no início da temporada. Então, é preciso entender o cenário para colocar algum tipo de crítica nesse início de jornada do Vasco. Acredito eu que, como ponto positivo,
do jogo de ontem, 2 jogadores me agradaram. O Paulinho, não só pelo gol, e é um jogador que a gente tem que ter muito carinho, porque ele treina como profissional desde os 16 anos de idade. Infelizmente, ano passado teve uma fratura grave no braço, passou por cirurgia, teve que colocar a placa, enfim, isso atrasou um pouco a carreira do Paulinho. Inclusive, ano passado, os jogos dele no Sub-20 não foram legais. Foi um jogador que até o Breno, que hoje está lá na Copinha, passou um pouco na frente do Paulinho. Mas ontem, para mim, ficou claro que voltou, está fazendo uma pré-temporada e parece ser um jogador aí que tem tudo para desenvolver mais. E outro jogador que, incrivelmente, o Vasco tem levado azar nas contusões do profissional, mas também tem levado na base. O GB é outro jogador que ainda tinha idade, por exemplo, para estar disputando a Copa São Paulo de futebol júnior. E ontem fez um bom jogo, meio que revezando ali como o Bruno Lopes no comando de ataque, mas eu acho que esse revezamento até atrapalhou um pouquinho o GB em alguns momentos no posicionamento dele. Me agradou, eu acho que se ele ficar ali na frente como esse falso 9 e o Vasco conseguir colocar alguém para jogar por trás do GB para fazer esse jogo de associação, porque o GB é o tipo de centroavante muito inteligente. Ele não é um centroavante de ficar jogado, enfiado lá no meio dos zagueiros. Ele é um centroavante de sair da área, de fazer tabela. Então, se o Vasco tivesse a possibilidade de colocar esse meia por trás do GB para poder fazer esse jogo de associação, e daí sim, esses extremas do Vasco poder atacar o espaço, eu acho que ficaria bem legal, porque o GB sabe utilizar, sabe descer, sabe fazer esse jogo de pivô e precisa de ritmo de jogo e precisa jogar. E ontem, por exemplo, teve 2 lances dele muito bonitos durante a partida. Primeiro, aquele voleio misturado com bicicleta, que ele quase faz um golaço, e no segundo tempo, uma bola que ele parte para cima, corta para dentro e bate cruzado aí, quase faz o gol. Então, acho que foram os destaques positivos da equipe do Vasco na tarde de ontem, esses 2 jogadores. No mais, torcedor, é aos poucos tentar encorpar essa equipe e observar como o Vasco vai poder seguir na temporada. Para encerrar por aqui, eu tenho certeza que esse início de temporada cada vez mais fica claro, não com os jogadores que a gente pode contar na temporada, mas sim com aqueles jogadores que o Vasco precisa dar um jeito de negociar, de colocar, sabe, para cá, para lá, porque o torcedor não aguenta mais, inclusive a arquibancada não aguenta mais. Então, não adianta também querer colocar para jogar, para negociar, se a arquibancada não suporta mais ver esses jogadores com a camisa do Vasco. No mais, é prosseguir, segue a pré-temporada, o time titular vai fazer a estreia só na próxima semana, o Vasco vai ter aí pelo menos mais 2 jogos com esse time e que o técnico Ramon Lima possa pontuar e observar aí o que ele precisa fazer de melhor para que na quinta-feira o Vasco tenha a primeira vitória no Campeonato Carioca. Beleza, torcedor? Mais uma vez, deixe seu like, gostou do meu comentário hoje, compartilha nas suas redes sociais, deixa o comentário aí embaixo, concorda, discorda, não tem problema nenhum, eu tô aqui para debater e para aprender com vocês. E hoje a gente ainda tem aqui, no Atenção Vascaínos, o Arquibancada V, programa com os nossos membros aqui do canal. Você que ainda não é membro, chega mais, seja membro do canal. E amanhã, programação completa aqui no canal com BDG, com a tradicional live de segunda-feira. Enfim, galera, a gente fala e fala muito de Vasco, sempre apurando e opinando muito para você. Um abraço, um ótimo final de domingo e um ótimo semana para todos vocês que acompanharam esse vídeo. Valeu, galera! Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96 AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!